Quero manifestar minha alegria de ver a igreja hoje repleta, glórias a Deus, que alegria, que assim seja sempre, que nós possamos estar na casa do Senhor. Eu tenho dito que quando a gente vê mais pessoas na casa de Deus, isso nos anima, né? Quando a gente olha e vai vendo mais gente, a gente vai se animando. Então, saiba que quando você não vem, você faz falta, e quando você vem, você traz alegria, tá bom? Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, nós vamos ler o verso de número 31, muito conhecido da igreja, só o verso 31, nós vamos trabalhar bastante sobre ele. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 31, eu vou ler conforme consta aqui, é a Bíblia que eu uso, a NVI, diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos ler a segunda parte? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pai de amor, fale aos nossos corações nesse momento, nós pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Existe na vida humana, de todo ser humano, situações que atuam contra nós. Existem situações que atuam contra nós, contra a dignidade humana, contra a nossa palavra, contra o sustento de cada dia. Pode ser um vírus, uma bactéria, um acidente, a corrupção que existe no país, um chefe intransigente, uma pessoa que não é mansa, problemas de saúde, desilusões. A verdade é que ao longo da vida, situações contra nós se estabelecem. Situações essas que não eram diferentes da época do apóstolo Paulo. Os mesmos problemas, ou problemas muito similares que nós temos hoje, existiam naquela época: desemprego, fome, vírus, doença, catástrofe natural, né? Há pessoas que têm dificuldade em aceitar aquilo que às vezes vem contra nós. Elas imaginam que a fé, ela funciona como um tipo de couraça que impede o sofrimento, que impede a luta, que blinda a pessoa de qualquer tipo de luta ou de dor. Mas quando nós vamos para a Bíblia e nós vemos o estudo de Jesus Cristo, os ensinos de Jesus e também dos apóstolos, nós vemos que eles anunciam uma outra realidade. Uma realidade que contém realismo santo e confiança perseverante. Vamos repetir? Realismo santo e confiança perseverante. Jesus disse assim: no mundo passais por aflições. Realismo santo, realismo santo. E aí vem a confiança perseverante. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. O realismo santo é entender que no mundo existem aflições, existem dificuldades. Envelhecer não é fácil. A minha esposa, ela começou a falar que eu tenho que começar a passar, eu não passo nada, né, na pele, mas ela falou: Paulo, por você não ter cabelo em cima, passe um hidratante. E aí ela bate, né, e passe protetor solar, né? Eu falei: eu nunca precisei disso. O ano que vem completo 40, em fevereiro completo 40 anos. Agora, ela falou, está começando a precisar. Quer dizer, os problemas próprios da idade. Quem completa 50, 60, 70, 80, 90, sabe quais são os desafios próprios do envelhecimento. Jesus disse também aos cansados e sobrecarregados que eles achariam descanso, achariam força no Senhor. Veja, ele diz cansados e sobrecarregados. Então existe cansaço, existe sobrecarga, porque Jesus mesmo diz, e aí ele vem com a confiança perseverante, né? Mas vinde a mim que eu vos aliviarei. Romanos 8,31 diz assim: Deus é por nós, mas também diz que haverá lutas. Agora o que ele faz é perguntar: quem será contra nós? É isso que a gente vai tentar entender, porque existem coisas que foram contra Jesus, coisas que foram contra o apóstolo Paulo e coisas que vêm contra a nossa direção. Mas por que o apóstolo Paulo pergunta: quem será contra nós? O que ele quer nos ensinar com isso? Dizendo:
Deus é por nós, quem será contra nós? O que a gente pode tirar de ensinamento a respeito disso? Pois bem, para começar, eu quero falar um pouco desse contra nós, das forças que são contra nós, nesse realismo santo. O apóstolo Paulo, a gente sabe, quem conhece bem dele, que ele passou por muitas lutas. Ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi humilhado, amigos abandonaram amigos traíram ele sofreu naufrágio, ele sofreu rejeições, muitas coisas conspiravam contra o apóstolo Paulo. No entanto, ele diz: quem será contra nós se Deus é por nós? Isso é curioso, senão paradoxal, porque Paulo tinha muitas coisas contra ele. Como assim ele está perguntando quem será contra nós? Na verdade, essas coisas possuíam, essas contrariedades na vida de Paulo, possuíam poder para levá-lo a duvidar de que Deus era realmente por ele. Paulo poderia ser talvez uma pessoa que na sua alma sentisse insegurança, medo, rejeição. Ele poderia ser alguém falando assim: poxa vida, Deus não me ajuda, não me protege. Mas pelo contrário, Paulo, ele se fortalece, ele se levanta e ele diz: eu creio no Senhor, eu creio no Deus da minha vida, que sustenta a minha vida. Sabe por quê? Porque aflições não são maldições. Aflições não são maldições. Aflições são parte intrínseca da vida. E esse realismo santo que nós vemos nos evangelhos, eles não prometem a felicidade pela ausência de hostilidade. Até duas bem-aventuranças estão vinculadas a sermos perseguidos por causa da justiça de Deus. Então, a bem-aventurança, a alegria, a felicidade não se dá pela ausência de hostilidade, mas pela presença de Deus no vale. Essa é a escola de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, que gera uma espiritualidade adulta, capaz de lamentar sem descrer, sofrer sem sucumbir, chorar sem perder a esperança, porque está com Cristo no caminho. A questão é que às vezes nós temos algum tipo de espiritualidades que são muito infantis, e agora do jeito ruim da coisa, né? Imagine se eu continuasse a ter a mesma postura, dona Juraci, que eu tinha quando adolescente. Estou com preguiça hoje, eu vou assistir sessão da tarde, eu vou assistir um filminho. Não dá, eu tenho responsabilidades. Crianças dependem de mim, eu tenho 3 filhos. A igreja está debaixo da minha responsabilidade atualmente como pastor titular. Eu tenho responsabilidades. Por isso, eu me levanto todos os dias e vou à luta. A questão é que às vezes nós somos adultos para as dificuldades e para as lutas do dia a dia, mas somos mais infantis quando vem a tribulação. Paulo, ele não foi infantil porque ele tinha uma fé adulta, uma fé madura. Ele não disse: se Deus é por nós, nada irá acontecer contra nós. Ele pergunta: quem será contra nós? Quer dizer, se Deus é por mim, se Deus está trabalhando e lutando ao meu favor, se o Deus Todo-Poderoso, o Emanuel, o Deus conosco, é por mim, o que todas essas coisas ou pessoas podem fazer contra mim? O que um abandono, uma traição, uma injustiça, uma prisão pode fazer contra mim? Paulo está perguntando, dizendo: o que são essas coisas diante disso que eu tenho, que é o Senhor? Quando ele pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está dizendo: qual o poder que as adversidades vão ter na minha vida, se eu finalmente entendi que Deus, o Todo-Poderoso, me ama e é por mim? O contra nós, quando eu começo a entender isso, ele se torna menos relevante até nas minhas orações, porque eu aguento a luta. A gente não vê muito Paulo nas cartas pedindo por ele. Às vezes ele pede por ele, mas na maioria das vezes ele está preocupado com a missão, porque ele já era cheio do Espírito Santo de Deus. Ele sofreu, ele ficou triste, mas isso não significa que ele foi tomado pela paralisia, do medo ou da insegurança, nem por revolta e nem por sensação de abandono.
Nós não vemos em nenhuma carta paulina ele sentindo que Deus não está com ele, ou que Deus não gosta dele. Por quê? Porque ele era alguém adulto na sua relação com Deus. E daí eu pergunto para cada um de nós, eu não estou dizendo que não existem tribulações, eu não estou dizendo, mas eu estou dizendo que as tribulações não tem que ser a capa do jornal da sua vida. Não tem que ser assim, eu bati o olho no Sérgio. Não é o caso do Sérgio, tá bom? Falei, o Sérgio é aquele que sempre vem falando do mesmo problema. Lá vem o Sérgio de novo, e já até sei o que ele vai falar. O que é isso? Eu estou estigmatizado por um problema que eu estou lutando. Mas nós, em Cristo Jesus, somos maiores do que os nossos problemas. E Paulo não quis ser reconhecido por suas lutas. Ele quis ser reconhecido por Cristo Jesus. Então, a palavra de hoje no encontro com Jesus, à luz da experiência de Paulo, é: Deus é por nós e não contra nós. E você pode dizer, Deus é por você e não contra você. Ele está caminhando contigo. O apóstolo João, ele vai dizer que o tormento do medo, ele acaba levando a pessoa a não crescer no amor. Quando a capa do meu livro, da minha história, diz respeito às lutas que eu vivo, então eu acabo não crescendo para além da onde eu poderia estar. Você já viu história de pessoas que às vezes teriam todas as razões do mundo para reclamar ou para pedir, mas a pessoa consegue passar por cima disso? E a gente olha e fala, uau, que exemplo. Às vezes não são nem cristãos, né? Quanto mais nós cristãos. Não quero minimizar o tamanho das lutas que nós enfrentamos. Não quero minimizar o tamanho da dor que nós passamos. E não quero ser a pessoa chata que fica jogando um fardo no seu ombro para dizer, olha, você vai sofrer e não pode nem reclamar. Não é isso que eu quero fazer. O que eu quero fazer é, tem algo muito precioso junto com a gente. Tem algo muito glorioso conosco, que é o Deus vivo, que morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos viver. Tem algo muito maravilhoso, muito maior do que os nossos problemas. Então, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, eu quero ocupar mais com o pensamento de Deus e a respeito das coisas de Deus, do que com os meus problemas. A minha oração nessa semana tem sido, Deus, ensina-me a orar. Eu estou com um caderninho, comecei um caderninho de oração, assim, só uma frase. Deus me ensina a orar. E eu vou agora confessar aqui com os irmãos o meu processo de amadurecimento. Eu estava percebendo que eu estava falando muito de mim mesmo na oração. Não é errado falar de mim mesmo, mas quanto mais eu falo de mim, mais eu me coloco no centro das minhas orações e mais eu valorizo o que me é difícil. Quando eu era criança, meu pai falava assim, com o Paulo Júnior, eu sou Júnior, então me chamava de Paulo Júnior. Com o Paulo Júnior, não deixa ele fazer muita tempestade num copo d'água, porque eu era mais dramático. Eu era, Sônia, uma criança dramática, mas aprendi com muito puxão de orelha a parar de ser. Então, doutor Onésimo, qualquer coisa era um drama, né? Eu lembro um dia que choveu forte, que nem choveu ontem, e meu pai e minha mãe foram no supermercado, né? E aí era uma casa e ficava numa descida assim, e estava com muita água, bem na hora que meu pai saiu. Sabe aquela chuva de verão, que é 5 minutos, mais forte para dedéu? Aí começou a entrar água pela garagem. Eu fiquei desesperado, não tinha celular na época, liguei para meu tio, que hoje é juiz lá em Ribeirão Preto, ele com minha tia, eles tiveram que correr lá em casa, a chuva já tinha acabado, já tinha descido a água, porque eu estava fazendo um drama daquilo tudo. Quando meu pai chega, meu pai e minha mãe, eles veem meu tio, minha tia e tudo ali, o que aconteceu? É que o Paulo Júnior estava preocupado com a chuva, né? Eu era criança, está tudo bem quando criança, mas às vezes nós carregamos isso para a vida adulta, e nós nos desesperamos demais com coisas que às vezes não precisamos nos desesperar. Mas não dá simplesmente para eu dizer assim, pare de se desesperar. A gente tem que colocar alguma coisa no lugar, porque ninguém consegue parar de se desesperar sozinho, você concorda? É difícil não ficar preocupado com as coisas. O que eu posso colocar no lugar? A oração certa, à disposição do coração certo. Por isso a minha oração tem sido, Senhor, ensina-me a orar. E eu tenho falado, Senhor, eu quero falar menos de mim e falar mais de Ti.
da tua missão, da sua agenda, o que o Senhor quer. Eu quero sair do centro dos meus problemas. O Senhor conhece bem todos eles, o Senhor sabe as necessidades que eu tenho, o Senhor sabe do pão nosso de cada dia que eu preciso, o Senhor conhece a minha alma, então eu não vou me preocupar, vou partir da premissa de que o Senhor é por mim, porque Deus é por nós. Vou partir da premissa que se o Senhor veste os lírios do campo, se o Senhor dá alimento para as aves selvagens, quanto mais o Senhor não vai cuidar de seus filhos. Então eu vou partir da confiança de que as minhas necessidades estarão supridas no Senhor. E aí eu vou me importar com aquilo que o Senhor quer que eu me importe. Porque de nada vai valer eu ficar perdendo meu tempo com isso. Na verdade, isso vai atrapalhar o meu crescimento em Cristo Jesus. E essa tem sido minha oração. Senhor, quero falar menos de mim. Na minha oração pessoal, não é nem na oração da célula, oração em pública, no meu tempo com Deus. Hoje eu já tive 2 horários com Deus, das 6 às 7 da manhã, que é uma bênção, quem tiver disposição para vir, toda terça-feira, 6 às 7 da manhã, e tive um outro horário das 11 ao meio-dia. Nesses 2 horários eu falei, não quero ficar pensando em mim, Deus, as minhas coisas o Senhor conhece, o Senhor sabe. Quero orar pelos meus filhos, pela minha esposa, pela igreja que o Senhor confiou, quero olhar na rua. E aí eu estava caminhando, meu segundo horário foi em caminhada, caminhando aqui na Cândido de Abreu, né, aqui do Centro Cívico. E aí eu falei, Senhor, deixa eu ver a beleza da tua criação, deixa eu sair do meu universo, sabe, das minhas coisas. E aí eu comecei a olhar. E aí eu comecei a olhar para as flores, aí eu reparei que tinha um jardim onde eu não sabia, reparei que tinha um campinho de futebol perto da casa da Priscila, que eu nem sabia que tinha um campinho de futebol lá, reparei nas coisas. E o pastor Juninho já está até num passo mais avançado que eu. O pastor Juninho, ele vai caminhando e fala, Deus, quem que o Senhor quer que eu converse aqui? Quem que o Senhor quer que eu olhe aqui? Mas para eu ter tempo, seu Ataíde, de andar pela rua sem me preocupar comigo e com os meus afazeres, eu preciso estar muito seguro que alguém está se preocupando. E quem está se preocupando? Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Deus vai cuidar daquilo que é precioso para nós. Deus vai cuidar dos nossos anseios. E aí eu tenho tempo livre para me desenvolver e crescer naquilo que importa. Esse é o apóstolo Paulo. Ele não desanimava, mesmo por trás de todos os problemas em curso, ele sabia que um processo de santificação e renovação espiritual estava acontecendo. Mas daí vamos avançar um pouco. O que significa que Deus é por nós? Significa que a nossa mente, ela deve ser transformada pelo Evangelho. Quando a minha mente é transformada pelo Evangelho, as minhas emoções são redimidas, os meus sentimentos são redimidos. Quando eu começo a viver a partir da convicção, e convicção não é curiosidade, convicção não é ouvir falar, convicção é convicção de que Deus está cuidando daquilo que me é precioso. Então, a realidade visível do presente, desse poder de Deus manifesta na nossa vida, se torna um caminho para abençoar o próximo. A realidade visível, eu começo a andar como alguém com a cabeça mais erguida, não porque eu sou metido, mas porque eu sei que está tudo nos cuidados da mão do Deus Altíssimo. É possível isso, irmãos, é possível isso, irmãs, é possível crer com convicção. As convicções e os pensamentos do apóstolo Paulo moldaram as suas emoções para que ele não se desesperasse, porque ele é ser humano. O apóstolo Paulo não é Deus, o apóstolo Paulo não é um super-herói. Ele só conseguiu para Deus mostrar que é sim possível, porque se um homem, Paulo de Tarsis, conseguiu, então eu e você também conseguimos, no poder do Espírito Santo. Então nós também conseguimos encontrar paz de espírito, mesmo quando os fatos da vida não estão fáceis. Os fatos em si não são o problema, devido ao modo como Paulo os interpretava e a relação que ele tinha com Deus. Então você já deve ter ouvido falar de 2 pessoas diferentes, 2 filhos que sofrem o mesmo problema. Um reage de um jeito e o outro reage do outro. O problema é o mesmo, mas a convicção, a forma como ele assimila aquilo, aí é distinto um do outro.
O medo, a insegurança e o abandono são obstáculos ao crescimento e ao amadurecimento espiritual da onde Deus deseja te levar. Por isso, nós não devemos jamais nos esquecer de que Deus é por nós, de que Deus nos adotou como filhos e filhas amados. E aí quando eu estava andando, na minha caminhada hoje, das 11 ao meio-dia, eu me sentia poderoso. Mas não poderoso de jeito ruim, não poderoso num jeito egocêntrico, mas poderoso no sentido de eu fui empoderado pelo Senhor e tenho a autoridade do Senhor para andar por esses lugares onde tem pessoas que estão caminhando aqui, que estão perdidas, que ainda não foram salvas, que ainda não sabem do reino eterno, e eu tenho o poder de Deus para manifestar a glória de Deus, uma vez que eu não tenho que me preocupar com aquilo que me é necessário. Mateus 6,33, bem conhecido, né? A gente sabe, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus é por nós, Ele atua em seu favor, Ele não conspira contra você, e eu digo mais, a Bíblia diz, em Romanos 8,28, que Ele faz com que todas as coisas e todos os acontecimentos da sua vida cooperem para o seu bem, mesmo quando somos acometidos de um naufrágio, quando somos acometidos de uma doença, quando somos acometidos de um luto, de um assalto, todas as coisas Deus Ele diz, Ele transforma para o seu bem. Então mesmo quando nós somos perseguidos, vamos pensar bem-aventurança, bem-aventurados os que são perseguidos por causa do nome de Deus, da justiça de Deus, do reino de Deus, né? Ou quando contra vós fizerem falsas alegações, enfim, por que bem-aventurados? Porque Deus vai usar isso de alguma maneira para te abençoar, mesmo quando o inimigo das nossas almas quer nos oprimir, quer nos derrubar, Deus, que é esse Deus todo-poderoso, Emanuel, Ele vai dar um jeito de tornar isso em bênção na sua vida. Você crê nisso, irmão? Você crê que Deus está o tempo todo buscando maneiras de nos abençoar? Olha o que diz Isaías 43, de 1 a 5. Mas agora, assim diz o Senhor que o criou ao Jacó e que o formou ao Israel. Não tenha medo, eu o remi, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar pelas águas estarei com você, quando passar pelos rios eles não o submergirão, quando passar pelo fogo você não se queimará, as chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel. Eu quero avançar e já indo para o fim, nossos cultos aqui de terça são mais curtos. O que significa tudo isso? O que significa dizer que se Deus é por nós, que valor tem aquilo que é contra nós? Por que sentimentos de medo, insegurança e abandono, desconfiança nos acompanham quando nós estamos em situações difíceis? Por que em geral nós queremos ter tudo sob controle, mesmo sabendo que isso não é possível? Por que as nossas emoções não acompanham as nossas convicções a respeito da bondade e do cuidado de Deus? Eu creio que essas situações existem para nos lembrar que nós precisamos mais e mais e mais de Deus. E eu quero terminar com uma história belíssima da Bíblia, sobre alguém que sabia que Deus era por ele, um dos personagens que eu mais amo da Bíblia, que é o José do Egito. Olha o que acontece aqui nessa passagem de Gênesis 45, de 4 a 8. E José disse a seus irmãos: agora cheguem perto de mim. Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos por terem vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. E olha que curioso que ele vai dizer: Deus, porém, me enviou, agora isso ali, ó, assim, assim, não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio Deus. O José, ele entendeu que as adversidades que foram contra ele, na verdade, sempre estiveram sob o controle de Deus, nunca estiveram sob o descontrole de Deus. José foi traído pelos irmãos,
vendido como escravo, tentaram matar ele antes. José ficou longe de sua casa, longe de sua família, não viu seu pai envelhecer. Enfrentou cadeia injustamente por 2 anos. Teve todos os motivos para desenvolver um sentimento de amargura, de vingança, de que eu não amo Deus. No entanto, ele demonstrou confiança e reconciliação. Por quê? Porque ele não se tornou refém do seu passado e da sua história. Por isso ele disse: não foram vocês, meus irmãos, e sim Deus. José não ignora o passado, não ignora que foram na mão dos irmãos que ele foi levado preso. Foi na mão dos irmãos que ele foi levado para o Egito. Foi na mentira da esposa de Potifar que ele foi preso. Foi por causa disso que ele ficou 2 anos preso. Ele não ignora isso, mas ele dá um outro sentido. Não foi a família disfuncional de José que destruiu a vida dele. Não foram os irmãos ciumentos. Não foram as falsas acusações de uma mulher, a mulher de Potifar. Não foi o faraó que reconheceu os dons dele e levantou ele como segundo homem do Egito. Sua vida sempre esteve na mão do Criador e Redentor, fiel e justo, o Deus da aliança. Quando ele diz: não fostes vós, meus irmãos, e sim Deus, ele dá um testemunho de confiança. Ele perdoa os irmãos. Ele não permite que as ações dos irmãos determinassem como ele iria se relacionar com Deus e com o próximo, e foi sua confiança em Deus que definiu o modo que ele se reuniu ou se relacionou com os irmãos. José é alguém que entendeu que Deus era por ele. Quem seria então contra ele? Seria os irmãos que venderam, que ia abalar o lugar dele em Deus? Seria ser acusado injustamente pela mulher de Potifar, que ia destruir a relação com Deus? Seriam 2 anos de cadeia, injustos, equivocados, que iria destruir a relação com Deus? Seria um faraó do Egito que ia ludibriá-lo, de que ele era importante, queria destruir? Mas nada me distanciará do amor de Cristo. Eu não me perco nem nas bajulações do faraó, nem nas injustas acusações da esposa do Potifar, porque Deus é por mim, é Ele quem escreve a minha história. Não tem nada que vai mudar o rumo da minha história. Eu falo agora como pastor Paulo ser humano, nada vai mudar o curso da minha história, porque Deus é por mim. Posso ser assaltado amanhã, posso sofrer um sequestro depois de amanhã, posso ficar doente, posso, em nome de Jesus, essas coisas não vão acontecer. Mas tudo o que acontecer está nas mãos do Deus Altíssimo, e tudo o que acontecer vai contribuir para o bem, porque eu amo a Deus ao meu bem. Então eu não fico acuado diante de um futuro incerto, eu não fico acuado, injustiçado diante do que fizeram contra mim, eu não fico reclamando das idas e vindas da vida, porque em tudo eu vejo a mão do Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, porque Deus é por nós. Aí eu sou capaz de andar pelas ruas de Curitiba, olhar uma flor, olhar um campinho de futebol, porque eu estou um pouco menos preocupado com mim mesmo. Sim, apenas uma semana que eu estou orando, por isso, Deus ensina-me a orar, eu estou me sentindo mais forte. Imagine daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos. Eu quero te desafiar, meu irmão, minha irmã. Acredite nesse Deus que é por você o tempo todo, que te ama e que vai fazer tudo, o possível e o impossível, para poder te levar nos caminhos do encontro com o Salvador. Não tem nada. Quem será contra nós? Nada é capaz. Aí Paulo vai dizer adiante: nem anjo, nem principado, nem potestade, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, porque é Ele quem nos dá essa garantia e não nós. Hoje eu estava orando e falei: Senhor, que bom que o Senhor é imutável, glórias que o Senhor é o mesmo, porque eu já devo ter decepcionado tanto, na minha oração. Na verdade a gente não decepciona, porque Deus já sabe do pecado que existe em nós e que nós caímos, mas Ele é o fiel, Ele é o dono da aliança, e nós somos os beneficiários. Por isso vamos ficar glorificando a Ele por toda a eternidade, vivendo num lugar maravilhoso, que não é merecedor, que não é mérito nosso, mas um lugar de maravilha. Você sabe, eu fiz uma dinâmica para a célula das crianças essa semana, e preparando o roteiro de célula, porque eu que preguei domingo passado, E aí a dinâmica é a seguinte: eu pedi para pegar uma cartolina bem grande e colocar uma mesa, um desenho de uma mesa. E aí
vários desenhos de cadeira, assim, para colar, né? E aí, eu estava falando, né, a ideia que o que era? É dizer que quem que você quer que esteja nessa mesa, na mesa da salvação, coloca o nome, escreve o nome da pessoa que você quer e põe a cadeirinha dela na mesa, né? E essa atividade que eu propus para as crianças. Mas daí eu me emocionei, Valquíria. Eu não sei se você já pensou isso, mas na mesa final, com o cordeiro, vai ter uma cadeira com o seu nome, Rosemary. Vai ter uma cadeira com o meu nome lá. Vai ter, na cadeira, vai ter uma cadeira só para mim, só para você. Vai ser a mesa do Deus Altíssimo, que olhou para nós por amor, que é só Ele que é amor, estendeu a graça e vai ter assim, eu vou chegar lá, vai ter aquela mesa enorme, né, gostar de imaginar, e vai ter uma cadeira com o nome da Jane, com o nome do Dr. Onésimo, que é nosso lugarzinho ali, pelo sangue de Cristo Jesus. Então, nós somos convidados nessa tarde a viver e transformar a nossa vida, nossos sentimentos, nossos pensamentos, a partir desta convicção. Romanos 8,31 não apaga as forças que são contra nós. Paulo não fala que não haverá forças contra nós. Ele mesmo seria uma mentira se ele falasse isso, porque ele enfrentou muitas forças contrárias. Mas ele diz, quem será contra nós, diante desse Deus Todo-Poderoso? Ele não nega a dor, mas ele se recusa a ler a sua vida a partir do abandono. Nós somos convidados a ser parecidos com Paulo e José do Egito, como esses dois homens que tinham marcas, tinham lutas, sofriam injustiça, abandono, mas sabiam que Deus era por eles. É essa confiança viva que nos sustenta, que nos liberta do medo, que nos liberta da insegurança. Há coisas que acontecem contra nós, mas nenhuma delas tem poder para ofuscar a importante verdade de que Deus é por nós. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Glórias ao Senhor.